Olá para você ligado no canal da Confraria Cigar 019. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo, né? Que eu tô ligado. Pô, se inscreve no canal, cara. Não custa nada. Você não vai pagar R$1. Não custa nem R$1. Você não vai gastar nem bala pra você se inscrever. Se inscreve aqui, ó. Clica aí, se inscrever. Depois já clica no gostei. Se você não gostou, clica também, não tem problema. Comenta. Coloca aí as sugestões de próximos vídeos, dúvidas se vocês tiverem. Vamos fazer dos comentários um grande canal de discussão. E claro, clica ali no sininho, ó, sinetinho ali, ó, para receber as notificações de novos vídeos. Beleza? O convidado de hoje é pesado. Então se segura na cadeira, acomoda aí bonitinho, estoura a pipoca e vem com nós. Roda a vinheta, diretor! Abertura feita, vinheta rolada. Nosso entrevistado do dia de hoje é nada mais, nada menos que o senhor André Caruso. Muito bem-vindo, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu espaço, que eu sei que é corrido. A gente que vem aqui na Caruso vê você toda hora pra lá e pra cá, não sei o quê. Então, muito obrigado pela recepção de sempre, né? Por ceder esse espaço maravilhoso, diga-se de passagem. Suas considerações iniciais. Não, imagina, um grande prazer, muito obrigado por ter recebido vocês aqui. E prazer, hoje vamos fumar um charutinho, degustar um bom charuto e bater um grande papo. Sempre. Gente, seguinte, antes de começar, nós vamos fumar um charuto que o André vai falar pra mim, que eu tô curioso. Porque charuto é charuto bom, não interessa anilha, enfim. O que é isso aqui, André? Que charuto é esse? Conta pra nós. Hoje eu trouxe um charuto. Um charuto. Exatamente o que você comentou. Acho que não interessa a anilha. Acho que tem charutos muito bons da República Dominicana, Nicarágua, Cuba, Costa Rica, Brasil. Então acho que muita gente acaba fumando anilha e acho que hoje, para quem está começando, está iniciando, o importante é você degustar charuto. Sim. Tá? Então deguste, experimente os outros charutos, exatamente assim você vai conseguir saber o que te agrada, o que não te agrada. Você tem charutos mais apimentados, charutos mais suaves. Então a ideia hoje é exatamente fazer essa brincadeira com você. Você não sabe qual o charuto que é e eu quero saber exatamente se o teu gosto... Devo ter medo? Não sei. Aí você vai me falar, mas a gente vai degustar as cegas hoje, uma brincadeira aí. Maravilha. E aproveitando, qual foi o seu primeiro charuto? Você lembra? Cara, uma boa pergunta. A Caruso, não sei se todos conhecem, mas para quem não conhece, temos 133 anos de história, então eu brinco que eu sou conservado um pouco no álcool e no charuto, então não parece tanto. Mas brincadeiras à parte, eu toco a Caruso há 12 anos, tá? Então comecei por volta dos meus 19, 20 anos. E eu tinha um amigo que fumava charuto nessa época, porque antigamente não tinha as pessoas mais jovens fumando, né? Sim. Quando eu entrei na Caruso, eu brinco que até um dos nossos melhores clientes faleceu com 88 anos. Nossa. E ali eu tinha o meu cliente mais jovem, era um cliente que tinha 18 anos. Então você só tinha clientes de 40, 50, 70 anos fumando. E não existia esse público jovem que hoje eu fico muito contente. Sim. Que está crescendo cada vez mais, até pelo excelente trabalho de vocês. Obrigado. E por tudo, que eu acho que a somatória do mercado faz isso acontecer. E o mercado precisa renovar também, né? Exato. Então é bacana ter esse espaço para que o pessoal mais jovem, até essa linguagem que a gente usa aqui, que alguns interpretam como uma forma de menosprezo, e não é só para comunicar com quem está começando, quem tem essa curiosidade. Então é bacana. Então, voltando à sua pergunta, eu tinha um cliente que tinha 18 anos, ele era um grande amigo e ele fumava charuto. E aí um dia eu estava numa festa com ele e ele perguntou algumas coisas para mim sobre charuto. E eu cheguei para ele e falei, cara, eu não sei nada sobre charuto. E aí ele era um dos meus melhores amigos e ele falou assim, você não tem vergonha na cara? A tua família é dona da tabacaria mais tradicional, né, do Brasil e você não sabe nada? E ali me deu aquele clique, né? Que eu falei, cara, ele tem razão. Então comecei a entrar de cabeça, comecei a degustar charuto e meu primeiro charuto foi um Royal Palmas Extras. Então eu fumei ele devagarzinho, bem tranquilo, com uma água. Então eu comecei o charuto há 12 anos e pouco atrás. 12 anos já é uma história, hein? Não, exato. Então
Quando ele me deu esse clique que eu não sabia, eu comecei a ir atrás. Então, eu sou um cara que leio. Já fui para Cuba 7 vezes, já fui para a República Dominicana 2 vezes, já fui para Nicarágua, já visitei quase todas as fábricas e plantações. Então, acabo não falando muito isso, porque você tem pessoas que são especialistas no mercado, mas o ideal do charuto é exatamente essa. Você ter conhecimento. E quando você tem um hobby, quando você começa a gostar, não tem coisa mais prazerosa do que você entender a diferença, né, do charuto, porque uma marca porque a outra. Então foi... E aí eu entrei de cabeça e deu no que deu, né? Vocês estão acompanhando aqui atrás da gente, ó. Essa é a Caruso, onde o pessoal vem para degustar. Espero que vocês estejam vendo também, né? Acho que dá para ver dessa aqui, né? Câmera 3, câmera 4... Câmera 1, câmera 2, alguma câmera deve estar pegando aí. Tamo chique agora, ó, tamo chique agora. Vamos lá. Esse aqui você corta, você fura, como que você prefere? Cara, eu acho que cada um tem um gosto pessoal. Eu particularmente gosto muito de cortar. Alguns poucos charutos eu furo, mas eu gosto de fluxo, eu gosto de saber o charuto. Então, para mim, uma das coisas que eu aprendi lá fora nas fábricas e é uma coisa que eu executo. Primeiro você corta o charuto, né? Você corta de 1 a 3 milímetros o charuto, então exatamente nessa, né, na silhueta. E você degusta o charuto antes de acender, né? Então, para você saber as notas e as nuances do charuto. Após você saber isso, o charuto de qualidade, ele vai ser do início ao final exatamente com os mesmos aromas. Claro que você vai ter um pouco de uma evolução, né, que o pessoal brinca, primeiro terço, segundo terço, segundo terço e terceiro terço, mas um dos maiores master blenders do mundo hoje vivos, é exatamente o que ele mencionou. Porque eu perguntei para ele, falei, como fuma um charuto? Porque as pessoas não ensinam a degustar charuto, as pessoas ensinam os acessórios, as coisas, se o charuto é encorpado, se é suave. E aí foi uma grande aula que eu aprendi e vai ficar na memória. Ah, então você vai falar pra nós hoje. Como é que faz pra fumar o charuto? Não posso perder uma aula dessa, né? A Frio aqui você já percebe que ele tem personalidade. Então, o ideal é exatamente isso que ele me mencionou, né? Quando você puxa ele sem acender, você começa a notar exatamente o que nesse charuto. Ele tem um retrogosto que persiste. Sim. Né? Ele envolve totalmente o paladar, mas você vê que ele não te pega absolutamente nada. Sim. Então você consegue ver um pouquinho, no começo da língua, um pouquinho de doce, de pimenta, mas bem saboroso, nada que agride. Esse aqui tem um negócio bem tostado, tá? Exato, bem tostado. Tá prometendo esse aqui. Essas nuances é exatamente isso, né? Cada um acaba a percepção similar. de cada um, né? É o que a gente vem falando bastante. Não existe uma verdade absoluta. Não, pelo contrário. Eu acho que o charuto é muito gosto pessoal. O ideal é você ir atrás e pesquisar para saber como que é feito, como que ele é plantado, todas as substâncias, quanto é o tempo de fermentação, todo o processo que cada fábrica realiza, o Master Blend, por que um tem folhas da Nicarágua, tem folhas da República Dominicana, um tem folhas de uma região específica. Então, é exatamente isso. Cada marca tem... Eu brinco que eu sempre falo um pouco comparativo com o carro, né? Então, às vezes o pessoal gosta mais de Volkswagen, outro gosta de GM, mas os dois são bons carros. Sim. Então, é um pouco mais esse gosto pessoal de vocês. E o interessante é o que você falou, né? O charuto foi feito para degustar e acendê-lo. Exatamente. Nada de verdade absoluta. Esse é um charuto que tem o tamanho... Robusto. Exato. O robusto tem quantos... Você já sabe? O ring é 50, né? 48, 50, não é isso? 52. 52. 52 por 124 milímetros. Isso é um padrão? Porque eu vejo muita, por exemplo, diferença em nomenclaturas, né? Exato. Robusto e algumas fábricas usam outros nomes. Mas o padrão de medida é sempre o mesmo. Então, como você mencionou, não existe a verdade absoluta. Então, Cuba fala milímetros, você tem outros países que falam de outras coisas. Então, até foi engraçado você mencionar, porque tem charutos que têm nomes diferentes. Então, o Julieta número 2. Julieta número 2 é o nome técnico de Cuba. Exatamente, se eu não me engano, tá? Acho que é o Double Corona. Certo. Eu não sei se era o Double Corona ou o Church, até preciso dar uma olhada, mas acho que, se não me engano, é o Double Corona. Você tem o Robusto. Então, lá na Nicarágua e República Dominicana, você já tem o Toro. Que Cuba não tem essa bitola, que eles chamam de outro nome. E aí, foi engraçado que quando eu tive, ano passado, na Nicarágua,
Eu estava junto com o Walter Sais, e aí a gente acabou perguntando por que a planta você tem 3 nomes, né? Então, seco, ligeiro e volado, e médio tempo, que é a folha que vai no charuto Beik, que alguns conhecem. Então, o que acontece em cada país? Cada um tem uma nomenclatura. Então, Cuba é volado, seco, ligeiro. Você vai para a Nicarágua, você tem viso, seco e ligeiro. Tá? No Brasil, você chama de baixo pé, até não vou lembrar também todos os nomes. Mas por que disso? Aí eu perguntei, por que vocês falam um nome diferente? Não era muito mais fácil ter um nome para tudo? Só padrão, mantém, né? E a resposta do Master Blender, que inclusive foi do pessoal da Mombat, tá? Então foi o Cláudio, que tem hoje o charuto no Brasil, né? Mas ele falou exatamente isso. Por que você chama André? Porque sua mãe te deu esse nome, tá? Então, cada um apelidou do nome que você gostaria. Ah, tá. Então, foi uma resposta meio toma lá da cara. Exatamente. Então, é gosto. Não existe uma... esse aqui é o ligeiro, porque não. É tipo... essa aqui é ligeira porque... Volta a falar, não existe a verdade absoluta. Isso foi me falado do Cláudio da Mombat. Eu perguntei para outros exatamente isso. Foi a resposta dele naquele momento. Não é uma verdade absoluta por causa disso. Vamos pesquisar e vamos atrás. Tá saco cheio e falar, vou falar disso. Amigão. Mas os nomes são diferentes se a gente constata isso. Né? Legal. Tem uma história que eu posso contar aqui que foi uma das histórias mais engraçadas. André, fica à vontade. O programa, se a gente precisar dividir em 3 partes, a gente vai dividir. Não tem problema. Eu tive na Nicarágua, no festival, ano passado. E eu acabei estendendo 5 dias a mais exatamente para conhecer um pouco mais da cultura. E aí eu estava com um grande amigo, fumando um charuto num café depois de um almoço. Acendemos o charuto, começamos a conversar. E aí foi super engraçado que entrou na loja uma pessoa que estava de shorts, camisa rasgada. E aí eu falei, putz, lá vem mais um querendo vender alguma coisa, pedir dinheiro. E aí ele veio e começou a conversar com a gente e ele falou, cara, eu tenho um livro sobre charuto. Vi que vocês estavam fumando charuto e eu tenho um livro sobre charuto. E aí começamos a conversar com ele e ele começou a falar um pouquinho. E aí ali a gente começou a entender que ele sabia muito sobre charuto. Então resolvemos convidá-lo para sentar na nossa mesa. Degustamos um charuto, um café. E aí eu fiz essa brincadeira com ele. Eu falei, eu vou tirar a anilha, vou dar um charuto às cegas pra esse cara pra saber mesmo. Se ele mais pra sacanear, pra ser sincero, porque é muito difícil isso. E aí eu peguei um charuto, entregamos na mão dele. Falei, cara, eu duvido você acertar qual charuto que é esse e quais são as folhas que esse charuto possui. E aí papo vem, papo vai, ele acendeu o charuto, começou a conversar. E aí ele começou, falou, pô, esse charuto aqui é o charuto da Nicarágua. Até aí tudo bem. Então é um charuto que tem isso, a capa dele é de Jalapa, o blend dele você tem o viso de Esteli. E aí ele começou a falar. E aí eu não acreditei na hora. Eu fui no celular, entrei num site conhecido que é da JR Cigars, que é um dos maiores sites. Entrei e fui ver exatamente aquele charuto que eu sabia qual era o charuto. E eu sabia. Quando eu olhei, para o meu espanto, o cara simplesmente acertou 100% o charuto. Nossa! E ali eu cheguei e falei, cara, quanto que é teu livro? Comprei. Fiz uma entrevista com ele. Foi super bacana. O nome dele é Omar. Então foi um dia mega agradável, uma mega experiência de uma coisa que... Então exatamente o que eu brinco. O charuto dá esses prazeres. Sim. Eu estava simplesmente tomando um café num lugar e conheci essa grande pessoa. Ele tem um livro super bacana. Conhecia todas as fábricas. Então ali me surpreendeu muito e é bem engraçado que você, apesar de trabalhar 12 anos no mercado, saber muitas coisas, cara, a gente não sabe nada. Né? Certo? A gente tem que ser humilde e eu sei muita coisa, mas não sei nada. Sim. Tá? Então eu tive exatamente que eu brinquei com o charuto com o Eládio Dias, que é o Master Blend da Davidoff ano passado, e ele que me ensinou a fumar assim. Então esse é um cara que é um dos caras mais... Cara, eu brinco que ele é uma celebridade viva. Sim. Tá? As pessoas, muita gente às vezes não conhece, mas o cara é um... Você fala em Davidoff, hoje em dia é uma das marcas mais conceituadas de charuto no mundo, né? Conversei demais, tá pagando. A Davidoff hoje é uma marca mais luxuosa de charuto do mundo, né? Então,
É uma história muito bacana, temos na nossa edição do jornal, há 2 jornais atrás, então quem não quiser pode procurar, a gente envia por PDF, para quem Isso mesmo, ó. Quem quiser, coloca o e-mail nos comentários do vídeo, que eu pessoalmente vou mandar para cada um. Eu posso mandar as 8 para 7 para você e você envia para todos. Exatamente, o André manda todas as edições e eu vou mandar no seu e-mail. Coloca o e-mail nos comentários que eu envio para você todas as edições e é sensacional. É um conteúdo que vale a pena você ler. Você tocou num ponto sobre a Davidoff agora que me desperta a curiosidade. Você falou que a Davidoff é uma marca que remete ao luxo. Sim. Por que o charuto tem essa imagem de item de luxo, sabe? Você, de repente, até ostentação, que alguns falam hoje em dia, né? Sim. Por que tem essa coisa ligada ao charuto? Cara, uma boa pergunta. Eu acho que o charuto te traz esse status, o charuto te traz esse glamour, né? E eu acho que meu trabalho, eu acho que o trabalho que temos, porque o charuto ele é democrático. Acho que tem charuto de R$10, charuto de R$1.000, charuto de R$2.000, mas o importante é você entrar nesse universo. Então, uma das coisas que eu afirmo depois de a gente inaugurar a Caruso Nova, foi um desafio que eu tive pessoalmente, foi exatamente isso. Como fazer com que as pessoas degustem charuto da maneira correta. Porque muitas vezes o primeiro charuto da pessoa, geralmente é naquela festa que você já bebeu, ou naquele churrasco que você já está bebendo com os amigos, aí você vai, deixa eu experimentar esse negócio aí. Porque você tem um amigo que fuma. E aí você vai passar mal, então, você vai ter aquela lembrança péssima do charuto. Sim. Então, quando você inicia o charuto do modo correto, com um charuto mais suave, com alguém que conheça do seu lado, com a água que eu recomendo nesse começo, para você fumar o charuto, você vira apreciador. Isso é impressionante. 100% das pessoas, por mais que ele não possa fumar todo dia, ou por condições, ou por tempo, você vira apreciador. Sim, e é engraçado você falar porque... eu sempre falo para quem pergunta, não sou um profundo conhecedor porque eu fumo há muito pouco tempo, mas a gente vai aprendendo com dicas, com o pessoal que a gente vai conhecendo. Você tem que partir do início, mais do que sempre no caso do charuto, porque você vai conseguir perceber as diferenças que cada um te entrega. Se você começar com um charuto muito forte, você acaba assustando e você nem fuma mais. Exato. Brincadeiras à parte para o pessoal entender, quem está iniciando no universo, é que nem você dirigir um carro. Cara, eu comecei a dirigir um carro que eu lembro, era a Kombi lá da minha fazenda. Então era o Fusquinha, a Kombi, você vai devagarzinho e você vai evoluindo pro carro 1.0, depois pro carro 1.6 e aí depois você pode evoluir. Então o charuto ele é bem semelhante. Sim. Não adianta você querer fumar a Ferrari, o Cohiba, que todo mundo fala, né, que é um charuto mais encorpado. Comece pelo começo. Tá? Então acho que é exatamente cerveja igualzinho, né? Eu comecei a tomar cerveja, eu não gostava muito, aí porque comecei até a tomar outro dia a gente só tinha as maiores marcas, né? Agora que tem essa coisa da cerveja artesanal e tudo mais, né? E eu comecei a tomar cerveja na faculdade com os amigos, então eu nunca gostava, tinha aquelas festas de faculdade, só tinha cerveja, eu falei, vamos tomar cerveja. E aí você começa a criar o hábito. Normalmente é quente, né? Normalmente é quente. Mas eram boas festas, né? Boas lembranças. Mas enfim, então o charuto remete a status. Antigamente só a alta corte, os grandes personalidades do mundo fumavam charutos. O próprio Cohiba, ele era um charuto que somente era presenteado para diplomatas e governos dos países, né? Não era vendido ao público. E aí depois de muitos anos foi aberto a venda para o público. Então eu acho que isso traz o status. Eu acho que o charuto tem a história de você ganhar né? Quando você vai nascer um filho homem, você presenteia com uma caixa de charuto. Então tudo isso é a história do charuto. Então eu acho que essa somatória faz com que o charuto tenha esse status que nada mais é do que história. Então acho que o charuto, eu brinco que é o contrário, o charuto ele é democrático. Democrático, né? Se a gente tiver numa mesa hoje com 5 pessoas, você pode estar com um charuto de R$10 e outra pessoa com um charuto de R$1.000 e a gente vai estar conversando da mesma forma. Não tenha vergonha. Sim. Então a Caruso, às vezes a gente brinca que as pessoas têm meio receio de vir aqui. E ao contrário, venham com o maior prazer, a Caruso está aberta a todos, a gente tem plano de sócios também, que tem benefícios diferentes, mas a casa é aberta a todos. Mas é exatamente isso. Então vocês que começam a frequentar, então... Exatamente. E aproveito até a deixa para você que sempre quis vir conhecer a casa, as portas estão abertas, é só vir aqui, tá? Mas eu quero que você conte a história da Caruso, como começou,
São mais de 130, 135 anos? 133 anos, esse ano a gente faz 134. 134 anos, então não é uma história qualquer, é uma empresa que tem um respeito absurdo. Não, é engraçado porque até uma das coisas que eu tenho trabalhado, a gente vai fazer um vídeo sobre a história, porque muita gente tem essa curiosidade. Eu acabo falando em entrevistas. Então é um furo exclusivo, hein? Exclusivo. Eles vão fazer um vídeo depois, mas vamos adiantar o assunto. Mas tem assuntos na história que ninguém sabe. Você sabia que a Caruso patrocinou o Campeonato Paulista de Futebol? Campeonato Paulista? Exato. Você sabia que a Caruso foi a primeira tabacaria, a primeira marca, a primeira loja a ter Mont Blanc no Brasil? Olha que bacana. Então a gente tem várias coisas no meio dessa história de 133 anos, como altos e baixos, que as pessoas não conhecem. Então não é à toa que nós somos referência hoje, Sim. acho, né? É exatamente esse conjunto de histórias. Então meu bisavô veio da Itália para o Brasil, sabia enrolar cigarros, e aí começou a fazer os cigarros dele e vender na 15 de novembro no centro de São Paulo. Os cigarros deles o pessoal começou a gostar tanto que começou a pedir para ele ficar num ponto físico, porque ele ficava vendendo em vários lugares e o pessoal não conseguia encontrar. Então ele resolveu alugar um espacinho para começar a vender os cigarros. E ali o pessoal começou a entrar, começou a pedir acessórios, então chapéu, cinto, acessórios, e aí ele começou a crescer. Era ele e o irmão. Então começaram a crescer muito. Um deles foi a fábrica de cigarros, que era Cigarros Caruso, que foi muito tradicional na época. As pessoas colecionavam as caixas, embalagens. Tem alguns dos clientes que vêm um pouquinho mais velhos que eles lembram, eles trazem. Então isso é super bacana. Então a gente patrocinou o Campeonato Paulista, a gente patrocinava a televisão, a gente era um pioneiro. E aí eu brinquei, eu conversei muito com meu tio, porque o meu avô eu não conheci. Meu avô faleceu quando minha mãe tinha 17 anos. Tá? Então passou pro meu bisavô, depois pro meu avô. E aí eu conversei com meu tio, que é o irmão mais velho da minha mãe. E aí ele perguntei, falei, tio, quem que eram os nossos clientes na época? E aí ele brincou, ele respondeu, todos, não existia não cliente. Então Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Nossa! Você tinha uma história muito rica por trás e as pessoas não conhecem. Então, você tem todo esse glamour que a Caruso tinha na época, todo mundo conhecia, exatamente porque a gente patrocinava televisão, assuntos, então foi super bacana. E meu avô nunca quis crescer exatamente porque ele era comerciante, ele tinha que abrir e fechar a loja. Certo. Ele nunca quis abrir outras filiais, ele nunca quis fazer, então a gente sempre foi fixo num ponto só. E aí passou pro meu avô, minha avó faleceu quando minha mãe já tinha 17 anos, minha mãe assumiu a loja com o irmão mais velho dela, que é o Arthur, junto com a minha mãe. A loja pegou fogo, perdemos tudo, e os outros irmãos não quiseram entrar com valor de investimento, então ficou a loja para minha mãe e para meu tio. Minha mãe, depois de alguns anos, comprou do meu tio 100%. E aí, como qualquer empresa antiga, altos e baixos, briga de família, né? A Caruso estava passando uma dificuldade muito grande nesses 20 últimos anos. A gente já teve na Daslu, já tivemos no Shopping Cidade Jardim. Então, quando eu entrei na Caruso, foi exatamente que estávamos numa dificuldade enorme, tá? Então, era bem difícil, mas para dar meio que uma arejada também, né? Com ideias novas, jovem. Isso é legal, né? Para trazer um pouco dessa inovação, né? Acho que a somatória da tradição com a inovação, a gente vive num mundo globalizado. Então, isso eu acho que foi a grande sacada da Caruso. E aí começamos a trabalhar, começamos a tentar recuperar a empresa. Passamos anos fazendo isso e hoje exatamente é a maior tabacaria da América Latina e tem muitas novidades para esse ano também. Ó, sem mais para o momento. Eu vou até ser desagradável que eu vou falar aqui. Mas eu quero que vocês fumem e eu não vou falar que charuto que é. Porque é exatamente isso que é muito importante falar. Sim. Se você gostou do charuto, ele é bom. Não importa qual que é. André, tem muita gente que me crucifica. Sabe o Diógenes Puentes do Patrícia, aquele pequenininho? Cara, eu adoro aquele charuto. Eu adoro aquele charuto. É um charuto de quanto? R$12. Se você tirar a anilha dele, se der pra qualquer pessoa, fuma. O cara fala, nossa, é bom, hein? A hora que você fala que é Diógenes Puentes, o cara fala, para, né? Imagina que ele tem essa qualidade toda. Então, o cara, ele se baseia muito em preço também. Eu acho que, eu brinco que eu acho que não é nem no nosso mercado de charuto, é cultural. Tá? Isso é cultural, eu acho que vinho igual, carro igual, sabe? Tudo isso é cultural do Brasil. Então, uma das coisas que eu brinco aqui eu trabalho nisso há 12 anos. E quando eu entrei na Caruso, como eu mencionei, a gente estava numa grande dificuldade financeira, complicado, a empresa estava quase fechando as portas. E que momento que você... É isso? Cara, eu brinco que eu não posso falar isso, mas
Uma das coisas que eu aprendi na vida, quando você vai fazer grandes palestras, é simplesmente você ter atitude. A pior coisa do ser humano é você não fazer nada. Sim. Então, tem atitude. Pequenas partes é quando a água bate na sua bunda, você tem que se virar. Sim. Então, desculpa o termo aqui. Imagina. Mas eu tinha que me virar. Eu tinha que fazer aquilo acontecer. Eu tinha que provar para mim mesmo que eu era capaz. Comecei a implementar coisas diferentes e novas que minha mãe era totalmente contra. E eu fazia. Eu não interessava, minha mãe falava não, eu ia lá, executava e depois eu mostrava, mãe, tá tudo pronto, eu vou fazer isso e ponto. Aí depois dava resultado aquilo lá e começou a surgir. Então, eu comecei a entender isso por trás da Caruso. E aí uma das grandes sacadas nossas, eu fui pensar como cliente, eu não pensei como dono de uma marca, como empreendedor ou como dono de uma empresa. Pensei como cliente. Então, eu comecei a escutar os meus clientes e não tinha lugar específico para fumar charuto confortável, com o pé direito alto, porque a tabacaria você tem aquele, que tem muita gente fumando, começa a arder teu olho, tua mulher reclama que a roupa está impregnada. Então, eu comecei a fazer de trás para frente. Então, precisava ser bem localizado, precisava ter estacionamento na frente, precisava ter conforto, precisava ter isso. Então, a gente fez um restaurante à parte do nosso estabelecimento, tinha uma loja de vinhos, tinha que ter uma barbearia. Então, eu comecei a fazer todo esse processo. Como mencionei, a primeira empresa que trouxe uma barbearia junto com uma tabacaria foi a Caruso. Isso foi em 2008, no Shopping Cidade Jardim. Só que a gente não teve boom. Então depois veio o Corleone, que o Bruno é até grande amigo, gosto muito dele, tem todos os méritos. E aí virou essa moda hoje que o Brasil inteiro conhece. Que é exatamente isso, as pessoas não têm mais tempo, então se você conseguir num lugar só resolver muitas coisas, isso é a melhor coisa. Uma das coisas que eu afirmo até para quem está dificuldade, quem tem empresa, pensa em desistir, não desista, porque isso eu já pensei várias vezes, é difícil você acordar no dia seguinte, tem aquele cara que você não consegue bacar aquele boleto, o cara te ligando, mas uma das coisas que é muito importante é ter credibilidade, você ir atrás daquilo lá, então não fuja, atenda o telefone, faça, é melhor você chegar para uma cara e falar assim, olha, eu não consigo pagar aquele boleto, vou te pagar em 6 parcelas, do que você não atender o telefone. Sim. Então essas são coisas que eu aprendi com os meus clientes, por ter grandes clientes, que é muito bacana pela nossa base, nosso crescimento. O Tonhão, que é um grande, trabalha no charuto há 42 anos, é um distribuidor, que foi a pessoa que me estendeu a primeira mão há 12 anos atrás, então eu tenho um carinho muito grande por ele até hoje. Então eu acho que o segredo é exatamente disso, você ir atrás. Então eu brinco até, vou dar uma aula aqui de... Você tem 2 níveis de empresa. A empresa que briga por preços, e a empresa que não briga por preços e vende experiências, que é hoje, Eu brinco que a gente vende intangível. Então, se você for brigar por preço, você vai ligar para o concorrente, você contrata o melhor funcionário, você treina seu funcionário, você faz o máximo possível para você ter o melhor atendimento para os seus clientes e teu cliente te troca por 1 centavo a menos no concorrente. Às vezes o concorrente é muito inferior e o cara te troca. Então, é um mercado muito complicado. Existe esse mercado, que saldão, desconto, promoção. Ou você briga pelo outro mercado, que é você vender algo que é intangível. Então, brincadeiras à parte, a Nike. Quando você vai comprar uma chuteira da Nike, eu não faço ideia quantas travas tem, quanto que ela é feita. A Nike nunca falou isso. Uhum. Mas você paga R$500 na chuteira da Nike porque o seu filho quer vestir a chuteira do Cristiano Ronaldo, que quando ele for chutar, ele vai se achar o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Então, brincadeiras à parte, é exatamente o que a Caruso se transformou. A gente trabalha para a gente vender uma experiência, um encantamento. Esse foi a evolução. Quando eu entrei na Caruso muito tempo atrás, eu comecei a perguntar para os clientes, quantos charutos você fuma por dia? André, eu fumo 2 charutos por dia. Então, se ele comprasse uma caixa de 25 charutos, daqui ele fumava 2 por dia, então eu tinha que ligar para ele em 12 dias. Então, eu anotava na minha agenda, no 10º dia, ligar para o cliente. O que eu fazia com isso? Eu deixava ele não procurar outra tabacaria quando ele estivesse passeando. Então, eu antecipava isso. E a minha surpresa era exatamente isso. Pô, como que você sabe que está acabando os charutos? E aí começou o crescimento da Caruso. Foi muito e o cliente, ele sente esse carinho, sabe? Ele se sente, poxa, ele tá... É claro que você está fazendo seu papel de vendedor, de empreendedor e tal. Claro. Mas o cara, ele se sente, poxa, ele está dando atenção para mim. Ele se sente especial, entendeu? Você se personaliza. Então, a Caruso, exatamente, a gente não tem números, não é número de clientes. É o cliente, é o Pedrinho, é o Zezinho, é o Arthur. Então, isso faz com que você tenha emoção, você tenha relacionamento e se sinta em casa. Uhum.
Então, eu escuto muito isso dos nossos clientes. As pessoas se sentem em casa aqui. Então, eu brinco que eu falo assim, quero comer um arroz com arroz, feijão, filé mignon, filé parmegiana. A gente vai fazer para esse cliente. Não está no meu cardápio, mas eu faço. Sim. Porque é exatamente esse cliente que quer comer naquela hora. Exatamente. Então, quando eu assumi a Caruso, a gente estava com uma grande dificuldade financeira, como eu mencionei. Eu estava com 21 anos e eu queria... né, eu estava no shopping, então eu ia... Curtir a vida. Curtir a vida. Eu ia na track and field conversar com a menina ali. E aí eu ficava no Orkut na época, MSN, conversando com algumas meninas, com o pessoal da faculdade. Porque não tinha cliente que entrava na loja, então eu tinha que ficar ali. E aí, depois de um tempo, eu percebi que isso não melhorava ainda. Então eu comecei a olhar e falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô me enrolando. Então, o mal do brasileiro é isso, a gente tem que assumir as coisas. Então, a gente acha que o mercado de charuto tem falsificado, contrabando, e tem mesmo. Só que isso é mercado do brasileiro. Isso é no vinho, isso é no carro, isso é no cigarro, isso é no som, em qualquer coisa tem isso, tá? Então, uma das coisas que eu brinco muito, o brasileiro é cultural, né? A gente reclama dos nossos políticos, mas a gente faz igual. Sim. Então, desde a fila do cinema, desde o estacionamento, desde a fila dupla, e por aí vai, são vários exemplos. Então, a grande sacada foi exatamente essa, como dar a volta nesse toco. Parar de reclamar que o cara vende charuto mais barato, falso, então vamos agregar valor, vamos fazer diferente. Hoje a gente não compete com esse mercado. O cliente paga mais caro porque o charuto, infelizmente, é mais caro. Sim. Porque a gente tem uma estrutura mais cara. Mas é exatamente isso, a gente tem um envolvimento desse cliente diferente. Mas é exatamente o que você está falando. O cara sai de casa, por exemplo, ele vai vir aqui na Caruso, certo? Ah, mas eu vou lá na Caruso, o charuto custa, sei lá, que seja R$5 mais caro do que dos outros. Poxa, mas lá eu tô no ar-condicionado. O ambiente todo, ele é todo preparado para que você fume o charuto sem preocupação. O que eu quiser comer, beber, eu tenho. Então, esse preço que ele paga a mais, para ele tá ótimo, entendeu? Porque você tem toda essa estrutura aqui, Sim. entendeu? O que as pessoas não conseguem compreender é que tudo isso aqui também tem um custo, né? Não tem, mas... E eu trabalho, a Caruso trabalha todos os dias exatamente para a gente tentar abaixar o preço para o consumidor final, tá? Porque eu, como um grande apreciador de charuto, eu acho que o charuto custa $10 lá fora, $20 lá fora. Eu acho um absurdo, tem dos impostos, o imposto é alto, você tem isso, mas acho que tem um caminho aí para ser traçado, acho que a gente tenta juntos fazer isso, tá? Então, o conceito da Caruso é exatamente esse. Então, você que tem o teu negocinho, não fique triste, tipo, olhe para você e pare de culpar o próximo. Sim. Solucione, certo? Então, quando eu comecei a trabalhar 17 horas todos os dias, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a parar de me enrolar 17 horas e comecei a trabalhar 17 horas. E aí as coisas vão fluindo, você sério, credibilidade, e por aí vai, tá? Todo mundo tem um começo, todo mundo tem dificuldades, né? A gente acha que nossos problemas às vezes são maiores que os dos outros. Sim. Mas hoje faça parceria, né? Faz um panfleto, vai na esquina, faça alguma coisa, se destaque. Eu acho que hoje o mundo globalizado, o nosso concorrente não está mais aqui. Está no site da Suíça que entrega charuto aqui, está não sei aonde. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando do mercado ilegal, do mercado bacana, que eu acho que afeta mesmo e machuca. Tipo, é complicado, porque Sim. você vem, paga os impostos, paga tudo. Mas vamos fazer algo. Vamos se unir, vamos fazer alguma coisa em conjunto. Exatamente. Eu ouvi, eu não vou me recordar quando e nem onde, mas eu ouvi o seguinte: enquanto o brasileiro se achar o povo mais inteligente ou mais esperto do mundo, a gente vai continuar exatamente como está. O brasileiro tem que ter essa consciência de que o fazer o certo não é fazer o mais difícil, é simplesmente fazer o certo. Cara, eu vou dar um exemplo aqui, até me permite, que não tem nada a ver com charuto, mas foi exatamente, eu fui para os Estados Unidos há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, com a minha ex-namorada, e a gente estava em Orlando, indo pro parque, e eu estava dirigindo o carro, aluguei um carro, fui dirigir o carro, e eu estava na faixa da esquerda. E aí, era para a direita, eu estava na última faixa da esquerda, o que eu fiz? Pedi para minha namorada baixar o vidro, colocar a mão para fora, e enfiei o carro, né, para a direita, porque eu tinha que ir para a direita. Sim. Eu tava com um pessoal, um americano dentro do carro, tá, que era um grande amigo, e ele me deu uma bronca naquele dia. E aí eu olhei para ele e falei, cara, mas o que tem a ver? O que eu tô errado? Ele falou, cara, você tá errado. Naquele dia eu comecei a entender isso. Porque nós, no Brasil, é normal a gente fazer isso todo Sim. dia no trânsito.
Só que ele me explicou aquele dia? Ele falou, cara, você está na faixa da esquerda. O que outras pessoas têm a ver com o seu erro? Você faça a volta, perca 10, 15 minutos, porque as outras pessoas não estão erradas. Então, brincadeira à parte, é exatamente isso. Então, a gente tem que parar de culpar o próximo e vamos olhar no próprio umbigo e tentar fazer o certo. Exatamente. Então, mas por que o político faz isso? Não, ao contrário, comece a fazer o certo. Né? A gente é taxado de bobo, de otário quando você faz o certo. Mas faça. Você vai dormir com consciência limpa, você vai fazer o máximo possível. Exatamente. André, nós que estamos há bem pouco tempo no mercado, a gente enxerga a Caruso, vocês estão aqui há 3 anos só, né? Que essa estrutura nova. Nesse espaço, 3 anos. 3 anos. A gente enxerga a Caruso como uma referência. Conta um pouquinho pra gente dessa mudança que vocês tiveram, de trazer toda essa estrutura aqui e vamos, entendeu? Como é que foi essa mudança? Cara, a realidade foi, com a grande dificuldade que a gente estava passando no dia a dia, eu comecei a entender que o charuto trazia um relacionamento muito bacana. Então, e comecei a escutar o cliente. Então, muitos clientes me perguntavam que ele gostaria de cortar o cabelo fumando charuto, que ele queria comer um negócio, que ele queria lavar o seu carro. Então, eu falei, já tive a brilhante ideia de fazer tudo num lugar só. Sim. E aí, quando eu fui fazer a conta, eu vi que era um valor alto. Então, a ideia foi fazer esse investimento. Fomos atrás, fomos fazer esse grande investimento exatamente para isso. Na época fui chamado de maluco, você não existe mercado de charuto para isso, cada vez mais geração saúde. E aí uma das coisas que eu consultei e aprendi é exatamente ao contrário. O pessoal fala, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então a gente não consegue responder isso. Então enquanto você achar que você vai abrir sua loja e fechar sua loja e você vai ficar esperando seu cliente, você não vai fazer. Então meu pai me ensinou exatamente que quem não se desloca não recebe a bola. Então a ideia da Caruso foi exatamente essa. A gente tinha um cliente mais velho, vamos chamar assim, um cliente de 50, 60, 70 anos. Como a gente consegue fazer o público mais jovem fumar charuto? Então eu acho que o trabalho foi exatamente esse. Então eu comecei a inverter a pergunta. Tá? Então tem um seriado que chama O Negócio, não sei se vocês já assistiram, recomendo, da HBO, então é um seriado espetacular. E aí, uma hora ele chama, tem um negócio em marketing que chama Focus Group. Focus Group hoje você coloca 10 pessoas numa mesa que não se conhecem e falam diversos temas. E aí você solta a pergunta que você quer fazer no meio para exatamente aquilo. Então, nesse seriado, ele faz exatamente essa pergunta e aí todo mundo responde que não. Então você faria aquilo? Não, todo mundo, 100% não. Aí a mulher que está atrás, ela inverte a pergunta. Então quando ela inverte a pergunta, as pessoas respondem que sim. Então no nosso caso, o que eu fiz? Eu chegava para todos os meus amigos que não fumavam charuto. Cara, vamos fumar um charuto? Não. Eu gosto de malhar, eu gosto de sei lá quem, não vou fumar charuto. Eu falei, cara, desde quando você pode fumar? Então as pessoas não conheciam. E aí quando eu inverti a pergunta e falei, se por acaso você tinha um espaço de 900 metros quadrados, localizado bem, confortável, uma poltrona de couro, sentado com grandes empresários, com grandes pessoas numa mesa, você fumaria charuto? Todo mundo respondeu que sim, porque é a experiência, não é o charuto. Sim. E aí quando o charuto você mostra de um modo correto, as pessoas começam a virar apreciadoras. Então, como eu brinquei no primeiro começo da entrevista, você fumando o charuto correto, você vai começar a gostar e você vai divulgar para o seu amigo. E aí você vai aumentar a cultura do Brasil. Então hoje o charuto está crescendo muito no nosso universo. Muito, né? Exatamente. Fico muito contente de participar disso, mas eu não sou nada. A Caruso é o conjunto de tudo, né? Então hoje você tem grandes pessoas, você tem outras tabacarias surgindo, as pessoas usam nós de referência e eu fico muito contente, porque para mim foi um sonho realizado e você vê o mercado usando. Então quem tiver dúvida, quem tiver, eu estou à disposição para ajudar na consultoria, com o maior prazer, sem custo nenhum. Que para mim, a gente vê o mercado crescendo, como vocês surgindo, como outros vídeos, como tudo isso. É exatamente assim que a gente cresce o mercado. Todos nós somos uma equipe. Exatamente. E eu acho que nós, desse mundo, a gente precisa se ajudar cada vez mais. Porque o mundo do charuto é um mundo pequeno. É um mundo limitado. A gente está tentando transpor barreiras para mostrar que o charuto é exatamente o que você está falando. Não é só pelo charuto, é o conjunto todo que é agradável, né? Não, exatamente. Que nem a gente está aqui sentado, conversando, batendo papo e fumando um charuto. Vocês são do interior. Sim. Então, eu tenho um cliente de Fortaleza. Hoje tem a Cavalieri, que abriu, que é um excelente lugar, mas antigamente não tinha. Então, o cliente vinha até São Paulo comprar os charutos dele. Aí eu perguntava, por que você não compra lá na sua cidade? Aí o que é a resposta dele? Porque não tem. Aí eu viajei, eu fui conversar com uma tabacaria que tinha no aeroporto.
Por que você não tem charutos? Porque ele só tinha meia dúzia de charutos mal armazenados. Porque o cliente não compra. Então, fica aquela desculpa, um empurra para o outro e ninguém faz nada. Então, se você fizer algo, uma atitude de fazer, revolucionar, ter um espaço com charuto, mais conceito, com pessoas, celebridades indo, ser especialistas, né? Você consegue fazer com que esse universo do mercado, então é o papel de vocês. Vocês têm feito uma confraria super bacana, a próxima eu vou com o maior prazer, que eu estou devendo essa visita. Tá devendo mesmo, e já está convocado novamente, tem que ir lá. Mas é exatamente isso, então... Isso faz com que o charuto cresça e o charuto crescendo ele é ótimo para todos nós. Exatamente. E a proposta é exatamente essa. Na nossa região, principalmente, a gente enxerga um mercado que pode ser desenvolvido, tanto que a gente começou a se reunir, poucas pessoas, foi aumentando, pessoas de Campinas, Limeira, Piracicaba. Que, pô, você pega uma cidade como Campinas, você não tem um espaço para você fumar um charuto, por exemplo... Então você fala, pô, peraí, aqui tem alguma coisa muito errada, Exato. né? Então o cara sai de Campinas e vai pra Americana fumar um charuto, bater papo, conhecer a galera. E tem gente que sai toda quinta-feira pra gente se reunir lá em Americana, ele sai de Campinas e vai. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, calor, ele vai. Porque ali ele construiu um núcleo de amizade bem legal, entendeu? E o charuto é exatamente o bem comum. Vamos dar risada, vamos tomar uma cerveja, vamos passar uma noite mega agradável com o charuto. E você vai na próxima, então. Combinado. Ah, tá aqui, hein? Tá registrado aqui, hein? Diretor, você filmou isso? Lógico. Então tá registrado. Com certeza. Tá mais convidado, quero que você vá lá pra gente conversar, receber você no nosso humilde espaço. O pessoal que quiser falar com você, redes sociais, como é que faz? Claro, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma sugestão, eu tenho o Instagram, André Caruso Sacchi, então total à disposição. André Caruso Sacchi, o Sacchi como que se escreve? S-A-C-C-H-I. S-A-C-C-H-E. Procura o André lá no Instagram. Então... Ele vai ter o maior prazer do mundo em responder todo mundo, tá? Só não manda nudes, pelo amor de Deus. Mas se você tiver dúvida relacionada a Caruso, charuto e tal, o André tá 24 horas ali disponível para você conversar, bater papo. E não se esqueça, nos comentários do vídeo, se você também tiver alguma dúvida, coloca seu e-mail. O André vai disponibilizar pra gente os arquivos dos jornais, todas as edições do Jornal da Caruso. Eu vou mandar para você. Beleza? André, queria agradecer demais essa oportunidade que você está dando pra gente. Primeiro de usar o espaço da Caruso, que é fantástico. Você que ainda não conhece, venha até São Paulo, conheça a Caruso. O André tá aqui, esse rostinho bonito, ele vai te receber bem. Conheça o espaço que é espetacular. Então, agradeço demais você bater esse papo com a gente. Além do charuto, uma aula de empreendedorismo para quem tá aí parado esperando cair do céu, queridão, não vai cair no colo, tá? Então, se você não se mexer, como é que é? Pessoa que não se movimenta... Quem não se desloca não recebe a bola. Quem não se desloca não recebe a bola. Então, é exatamente isso. Agradeço demais o seu espaço. Queria que você desse as suas considerações finais. Que isso, obrigado. Como eu mencionei, quem quiser vir, com o maior prazer, a porta está aberta. Eu estou aqui quase todos os dias. Será um prazer me procurar para a gente fumar um charuto junto. E uma das coisas que eu vou falar, eu vou brincar e você não vai saber que charuto é esse. Olha, eu vou chutar, chutar. Eu fumei um charuto, me perdoe se eu estiver falando a maior besteira do mundo, mas eu vou citar marcas também. Eu fumei um charuto com uma capa bem parecida com essa, que era o La Flor Dominicana Double Ligeiro, que era bem parecido com isso aqui. Não sei, nada a ver. Não, mas é exatamente isso. A brincadeiras à parte... Ele não vai falar o charuto. Não. Porque é exatamente esse o conceito. Você tem que fumar charuto. Você gosta de fumar charuto, não importa a marca. Se esse charuto te agradou, ele vai te agradar. Agradou demais. Então, eu não vou poder falar do charuto porque ele não vai falar qual é. Mas sensacional. Vem aqui que ele vai mostrar esse charuto para vocês. Um charuto maravilhoso. A queima dele, essa cinza branca... foi justamente por conta da cinza que eu falei que eu achei que não fosse cubano. Também, né? Mas é espetacular, gente. É maravilhoso. Ele vem... Não é fraquinho, tá? Ele é forte, ele é bem encorpado. Tem um tostado nele que é maravilhoso. E ele não vai contar pra gente. Tudo bem, não tem problema. Mas muito obrigado, tá fantástico. Vou pensar se um dia eu te conto. Mas obrigado, será um grande prazer. Muito obrigado pela entrevista. Que é isso. Obrigado por receber a gente. E pra você que tá olhando no espelho aí falando, nossa, quem que é esse cara horroroso?
Queridão, Barbearia Vitello, cara. Vai dar um tapa no seu visual lá, os meninos vão te cuidar como um verdadeiro gentleman. Porque eu falo línguas, né? Então, enfim. Barba, cabelo, sobrancelha, o que você quiser fazer, os caras vão fazer pra você lá. Bom, Barbearia Vitello, Americana, tem 2 unidades. Recentemente inaugurou uma nova loja, uma nova barbearia. Na Avenida Pascoal Ardito e na Rua Dom Bosco, complexo lá com chopp. Meu, você tá perdendo. Se não for ainda conhecer, vá agora. Choppzinho direto da torneira. Chegou o Serjão. Enfim, o Serjão chegou para o baile, né? Então, Barbearia Vitello, Americana, 2 unidades. Em Piracicaba tem unidade também, já tá querendo aparecer no vídeo, porque ele gosta. Caruso Lounge, São Paulo. Venha nos visitar aqui. Estamos aqui esperando você de portas abertas. Eu não, né? Quem tá esperando você é o André. Essa figura maravilhosa, simpaticíssima. Essa cutis maravilhosa, beleza europeia. Então, vem conhecer a casa, que é espetacular. Te espero no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente, que muita coisa nova vem vindo por aí. Fechou? Então, um beijo desse gordo que vos fala. Até o próximo. Fui!